Olá para todos. Novamente estamos reunidos neste espaço para estudar a palavra de Deus e para continuar estudando precisamente o que Deus tem para nós hoje. Estudando o livro de Tiago, nos damos conta que precisamente a palavra é tão importante e como a língua é utilizada. Como também podemos ver o tratamento entre os homens, o tratamento entre os amos e os servos na antiguidade, como também o tratamento entre as pessoas e dentro da igreja, ao interior da igreja. É por isso que é importante poder, ao estudar a palavra de Deus, entender o que Tiago queria dizer ali no capítulo 5, quando ele falava realmente o que fazer no meio da aflição e no meio das situações. É o que vamos estudar hoje. Vamos ir até a palavra de Deus e vamos continuar. Ontem estávamos estudando o versículo 12, hoje vamos estudar o versículo 13, de uma maneira curta, mas uma maneira muito contundente a respeito do que precisamente Deus quer para as nossas vidas. Vou ler o versículo 13. Diz assim: se algum de vós estiver aflito, ore. E se algum de vós estiver contente, salmodie. Então vejamos esse versículo tão claro, e vamos falar de uma igreja que louva, de uma igreja que canta, de uma igreja que se apresenta diante do Senhor. É interessante porque quando nós lemos o livro dos Salmos, os Salmos é muito rico em expressões de louvor, em expressões de adoração, em expressões de exaltação a Deus. E nós vemos que no Novo Testamento também há certos versículos, há certas motivações que se dão para que o homem glorifique e exalte a Deus na comunidade, todos juntos. Vejamos que Tiago fala claramente: se algum de vós estiver aflito. A resposta à aflição qual é? A oração. A teimosia do cristão leva a ter dificuldades e não sobrepassar as dificuldades porque não sabe confiar em Deus. É claro o que diz este versículo, e é claro: se algum de vós estiver aflito. Se algum, não quer dizer que todos estejam aflitos, mas sim quem passe por dificuldades, passe por provas, passe por situações difíceis e tenha aflição no coração, tenha tristeza, aflição por qualquer situação que a pessoa tenha, seja uma perda, seja alguma tristeza, alguma decepção, seja qualquer situação que o ser humano possa passar. Devemos orar. E devemos entregar diante de Deus as nossas vidas. Mas também, Tiago nos ensina que se alguém de vocês estiver contente, salmodie. Veja o importante de conhecer uma igreja que canta. Tenho conhecido pessoas que, quando se participam dos cultos, das reuniões, chegam exatamente ao momento da palavra, porque não gostam do louvor, porque não gostam de cantar. Não gostam de se apresentar diante do Senhor e derramar o seu coração com a música, com o louvor, com a exaltação e com a oração mesma. Gostam mais da mente e a lógica quando se avalia a palavra de Deus ou se estuda a palavra de Deus, mas não na oração mesma, com cânticos que glorifiquem ao Senhor. E isso é triste porque não conhecem a Bíblia. Isso manifesta um desconhecimento da vontade de Deus para cada um de nós. Veja que é necessário, por exemplo, vamos passear pela palavra de Deus. Vamos ir ao livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 15. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 15, para que você escreva ali no canto da sua Bíblia. Nos diz assim, 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Veja o versículo 26, para poder explicar. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. O louvor deve levar à edificação. Temos os cânticos que se fazem, o louvor que se faz. E há algo muito importante que
deve conter o louvor a Deus e exaltar Ele pelas suas grandes maravilhas. Quando a igreja no Novo Testamento, e estudamos a Bíblia, cantava, era para glorificar a Deus, não para me ver, para ver as minhas necessidades e clamar a Deus pelas situações que eu tinha ou que eu tenho. Claro, é necessário na oração me apresentar diante do Senhor, mas todas as canções, mas todas estão focadas no homem, na necessidade do homem. Não é assim. O louvor deve exaltar ao Senhor, deve glorificar a Deus e deve dar honra a Ele porque Ele é santo, porque Ele é bom, porque Ele é eterno, porque Ele é misericordioso. E tudo que tem que ser louvado a Deus se louva pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Vejamos também outro versículo que achamos no livro de Romanos, ali no livro de Romanos capítulo 15, versículo 9. Nos diz, e para os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Cantarei louvores a teu nome. Veja que quando eu quero glorificar a Deus, eu devo cantar louvores, exaltar ao Senhor, glorificar a Deus. E veja a importância que tem que uma igreja cante. Por quê? Porque a igreja reunida glorifica ao Senhor, exalta ao Senhor. Você não pode dizer, não, é que eu não gosto do louvor. Não, é que Deus gosta que seja louvado. Deus se agrada com o louvor do seu povo. Muitas libertações têm se dado no meio de um louvor santo, na presença do Espírito Santo. Mas é necessário entender como é que Deus age no meio do cântico, no meio do louvor. Vamos continuar estudando ali no livro de Efésios. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 19, nos fala a palavra de Deus. 5:19 diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vou ler novamente porque veja este versículo, o importante do que estamos falando. Diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Veja o processo de Efésios. O processo é claro. Eu devo entoar e louvar de coração. Não tem jeito. Não adianta eu cantar e posso até ter uma boa voz para cantar. Mas se eu não canto para o Senhor, não tem sentido. Quando se canta, quando se louva, quando se exalta a Deus, é porque Ele deve levar a honra, a glória, a exaltação. Então, quando você canta ao Senhor, e de acordo com o que Tiago diz, se alguém está aqui, claro, estiver contente, salmodie. Cante salmos, exalte o Senhor, louve ao Senhor. A igreja deve estar preparada para que esse louvor se dê. E é importante que você participe do louvor, participe da exaltação, participe da honra. Vejamos outro versículo que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3:16. Que nos diz a palavra de Deus? Diz aqui claramente, escute isto tão bom, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Palavra, estudo da palavra de Deus. Continua, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, a instrução entre nós e o aconselhamento é necessário. E falemos, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Diz então a palavra de Deus, habite ricamente a palavra. Ali como fala em Colossenses. Mas, como diz aqui, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A instrução é isto que estamos fazendo, estudando a Bíblia, para que você conheça os princípios que Deus tem. Instruí-vos, como também diz, aconselhai-vos. E quando vemos isso, temos a pastoral, temos o aconselhamento que nos damos no CENTE, na comunidade cristã de teoterapia integral. Mas vejamos uma coisa interessante. Diz aqui
Depois, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. É necessário que estejamos juntos, louvando, exaltando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pode ser que você não participe da igreja, da comunidade cristã de teoterapia integral, mas você está escutando este vídeo, assistindo este vídeo, e você participa de uma igreja. Não deixe o louvor, não deixe de participar no louvor, porque é necessário para seu crescimento e seu desenvolvimento espiritual, de acordo ao que diz a palavra de Deus, o crescimento na comunidade. Mas continuemos. Quando falamos de alegria, quando falamos de crescimento, estamos falando do que o mesmo livro de Provérbios diz, que o coração alegre formoseia o rosto. Então é importante que você compreenda que seu coração pode estar alegre, contente e vai se manifestar no rosto. Agora, vou dar um dado aqui bem interessante. Plínio, o governador da Bitínia, quando ele estava escrevendo para o imperador Trajano, ali no ano 111 depois de Cristo, ele informou estas palavras. Diz assim, e estas palavras são a respeito dos cristãos. Plínio estava falando dos cristãos, informando para o imperador Trajano. E diz assim, eles têm o costume de reunir-se em dias marcados, antes que se faça o dia, e cantam alternadamente um hino a Cristo, como um Deus. Vejam interessante, o mesmo historiador, porque Plínio era um historiador, e ele escreveu para o imperador falando que os primeiros cristãos, que faziam? Louvavam, exaltavam a Deus e cantavam a Cristo como Deus. Então vejam interessante. Agora, podemos também marcar ou ver uma característica, por exemplo, no templo em Jerusalém. Se deixou de cantar no templo, depois que foi destruído, já os judeus não cantam nas sinagogas. Por quê? Porque eles há tristeza no coração e há um desejo de que o templo seja reconstruído, ou seja, não há alegria para cantar, para louvar, para exaltar a Deus. Bom, no Novo Testamento se dá e nós podemos ver que sempre há uma motivação muito forte de parte de Deus e no Novo Testamento da glória, da exaltação e da honra que se deve dar ao Senhor. Então venha, oremos, apresentemos nossas vidas diante do Senhor e deixemos que Ele mesmo nos ensine como louvar, como exaltar, como cantar. De acordo à instrução de Tiago, se alguém estiver aflito, ore, e se alguém de vós estiver contente, salmodie. Vamos louvar ao Senhor. Vamos orar. Amado Espírito de Deus, que bom é neste dia entender o que Tiago nos diz. O cântico, o louvor, vai trazer ao coração alegria. Vai trazer ao coração paz, vai trazer ao coração resposta. Se há tristeza, devo orar. E quando eu oro, o mesmo Espírito de Deus conforta meu coração e traz sobre meu coração vida, plenitude. É legal poder entender o que o mesmo Plínio falou para o imperador. Os primeiros cristãos oravam e cantavam. E não podemos deixar este costume. A Bíblia fala e expressa isso. Senhor, eu quero aprender a louvar, aprender a exaltar, aprender a glorificar Teu nome, Senhor. Com palavras que realmente enchem meu coração de alegria pelas Tuas obras maravilhosas. Isso é o louvor. Falar para Ti, Senhor, das grandes obras que você tem feito. E eu quero exaltar hoje Teu nome pelas grandes obras que você tem feito. Agora, Senhor, obrigado por este dia. Obrigado por este ensinamento. Desejamos louvar e exaltar cada dia mais e mais Teu nome. Me ensine a desfrutar do louvor. Me ensine a cantar a Ti com os meus irmãos juntos. Me ensine na minha igreja a crescer e me fortalecer em Ti. Obrigado, Deus, por este dia maravilhoso, onde podemos estudar um pouco a mais Tua palavra. Obrigado, Senhor, nos guie e nos dirija em Cristo Jesus, Senhor nosso, e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Família,
Obrigado, obrigado, dou graças a Deus por nos permitir estar aqui juntos, glorificando e exaltando o seu nome. E peço a Deus que sabedoria traga sobre você, peço a Deus que você igualmente cresça no conhecimento de Deus. Agora, eu convido que você compartilhe este vídeo, que este ensinamento seja para nós muito rico e possamos viver a respeito deste ensinamento. Obrigado a você que me está escutando e convide outros para me escutar. Assim mesmo, eu convido que se inscreva no canal para receber todos os vídeos que dia a dia se fazem e que você receba mais e mais instrução de parte de Deus. Assim que amanhã continuaremos estudando a palavra de Deus. Um grande abraço e tenham um maravilhoso dia. Deus abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau.